bancada da Paulista também compartilhar conosco as informações, notícias e comentários, entrevistas, enfim, o que nós trazemos aqui sempre ao Radar Paulista também. Aqui a Lisa Cati, que está convidadíssima para vir aqui também acompanhar conosco o programa. Está certo disso? É certíssimo, hein, Neudo Neres? E também o Eduardo Segantini, viu, Neudo? Aqui acompanhando também a nossa live aqui pelo Facebook, mandando parabéns aí. O Segantini mandando aqui parabéns pra gente aqui. O Segantini, como todo mundo sabe, também é apresentador, comunicador aqui da Rádio Trianon. Tem os programas sempre às quartas-feiras, né? Ele que apresenta aqui às quartas-feiras, o Eduardo Segantini. É às 3 da tarde, né, Segantini? Confirma o horário do seu programa, 3 da tarde, o Segantini, sempre às quartas-feiras aqui na Rádio Trianon. São 6h08 em São Paulo e a Roseli Lima também com a gente aqui, ô Neudão. Aí, beijaço também para a Roseli Lima, que está aqui conosco, dizendo o seguinte: boa noite, Renatão. Adoro o seu programa, as entrevistas, enfim. Fico ligada no Radar Paulista sempre que eu posso. Sucesso sempre e que Deus abençoe. Beijo, beijaço para você também, Roseli. Brigadão pela sua audiência, pela participação. Um grande beijo aí para todo mundo aí na freguesia do Ó. Um abração também. Eu sei que a Roseli é lá do pedaço, lá da freguesia do Ó. Para todo mundo que nos acompanha também ali na Zona Norte de São Paulo. 6h09 em São Paulo e a Lisa dizendo: gostei da caneta, Renato. Oi, galera. A caneta é legal, né, Lisa? Mas a gente... não é que nem a do Bolsonaro. Do Bolsonaro é melhor do que a gente. Mas, enfim, a gente está correndo atrás aqui para tentar equilibrar a situação. Né, ô Wander Simões, muito boa noite. Obrigado pela sua participação. E aí você já nos informa a respeito aí da questão do Dr. Clóvis, se ele vem, se ele não vem, enfim. Você que atua diretamente com o Dr. Clóvis. Boa noite, Renato Albuquerque. Boa noite, ouvintes da Rádio Trianon, ouvintes aí assíduos do programa Radar Paulista. O Dr. Clóvis hoje teve que se ausentar no programa de saúde da esposa, ele não pôde vir, mas o fiel escudeiro está aqui presente, como sempre, para tentar dar conta do recado. É isso aí, Wander Simões, trazendo hoje os comentários, a participação do Dr. Clóvis, que hoje não pôde, como está dizendo aí, né, o Wander Simões, teve uma questão de saúde da esposa do Dr. Clóvis, e isso foi à tarde, né, Wander? Foi o período da tarde, né? Durante esse período. E já estava programado, inclusive, para a participação aqui do Dr. Clóvis. Um forte abraço, né, para ambos. Né? Claro, sem dúvida nenhuma. Rapidamente. Que ela se recupere rapidamente, o Dr. Clóvis possa voltar, inclusive, aqui à bancada do Radar Paulista. 6h10 em São Paulo, e aí vamos dar uma atualizada nas informações. A proibição para motoqueiros. Começou a valer na manhã desta segunda-feira a proibição da circulação de motos na pista expressa da Marginal Pinheiros, em São Paulo. A nova regra foi anunciada pela Prefeitura de São Paulo no mês de abril. A circulação de motos está proibida a partir de hoje na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco Cebolão. Nos primeiros 30 dias, ninguém será multado. A medida faz parte do plano de segurança viária. Após o período, quem não seguir a regra vai cometer uma infração média e será multado em R$ 130,16, além de perder 4 pontos na carteira de motorista. Agora, o objetivo aí, Wander, é justamente também oferecer, vamos dizer assim, uma maior segurança aos motoqueiros. Como é que você viu essa medida anunciada pela Prefeitura de São Paulo, que passa a valer a partir de hoje? Lembrando, antes de mais nada, que são 30 dias de, vamos dizer, de conscientização, que ninguém será multado neste momento. A medida é de uma importância enorme, né? Mas o que tem que se observar aí é a questão da fiscalização, porque várias normas, várias regras da lei do trânsito não são observadas pelos motoqueiros. Parece que eles vivem num universo à parte. Então, o Código Brasileiro de Trânsito serve para o pedestre, serve para o motorista, mas não serve para o condutor de moto. Sim. E nós temos um agravante aí que tem sido discutido muito nos últimos dias, que é a questão dos motoristas de aplicativos que ganham por produção e que fazem barbaridades no trânsito para atingir metas e aumentar os seus ganhos.
Tem isso também, né? O motoqueiro, ele quer ganhar o tempo, né? E muitas vezes sai correndo aí com a moto e tal. E além de poder causar acidentes nos outros, nos demais, pode inclusive comprometer a própria saúde, a própria condição física. Aí é também importante essa medida em razão dessa situação, também comentada aqui pelo Wander Simões. São 6h12 em São Paulo. Lembrando que aqui está conosco também o doutor Clóvis. Apareceu aqui, viu, Wander? Diz o seguinte: obrigado, amigos, ouvindo baixinho aqui na enfermaria. O doutor Clóvis está acompanhando a esposa que não está bem de saúde. Não perde o radar, Paulista. Mas está lá na enfermaria acompanhando a esposa, mas também ouvindo o Radar Paulista. E a Lisa diz o seguinte: Kate é a minha Spitz, a filhinha dela de 4 patas. Lisa, eu e a jornalista, né? A Lisa dizendo que ela está com a filhinha dela lá, acredito que é a cachorrinha, né? O Wander, eu não entendo muito de cachorro, mas Spitz deve ser cachorro, né? Cachorra, né? Ela deve falar. Também, porque eu também não conheço. Muito bom. Então, enfim, é o que ela está dizendo, que ela está lá com a filha. Você pode ver que a nossa audiência, ela ultrapassa todas as questões, né? Inclusive, até animaizinhos de estimação estão acompanhando aí o Radar Paulista neste momento. 6h14 em São Paulo, falar da virada cultural. Olha só, a virada cultural de São Paulo terminou. Eu avisei aqui, inclusive, na sexta-feira, semana passada. Estávamos aqui com o secretário de Inovação e Tecnologia, Daniel Annenberg, e aqui eu comentava, né? Olha, segunda-feira eu quero ver qual vai ser, né, o levantamento do que aconteceu na virada cultural. E aí, a gente alertou para as pessoas: olha, muito cuidado com o celular no bolso, celular dando sopa, né, para bandido, carteira, e toda uma situação. Bom, e hoje tem um levantamento sobre a virada cultural que terminou com 43 pessoas detidas, sendo 6 adolescentes apreendidos e 9 procurados pela Justiça, segundo um balanço divulgado pela Polícia Militar na noite deste domingo. Ainda de acordo com a PM, 12 carros e uma moto que haviam sido roubados foram recuperados. Olha só, 12 carros e uma moto. A PM informou ainda que mais de 11 mil policiais e mais de 4 mil viaturas foram mobilizados nos 2 dias de evento, tanto no policiamento a pé, como no motorizado e também no policiamento a cavalo. A operação também contou com o reforço de agentes das polícias civil e técnico-científico, além das equipes da Guarda Civil Metropolitana. Mais cedo, a Secretaria de Segurança Pública já havia divulgado que foram recuperados 7 celulares e uma arma de fogo falsa apreendida. A maioria dos casos foi registrada no 2º Distrito Policial do Bom Retiro. Wander Simões, você foi à virada cultural, acompanhou alguma atividade relativa à virada cultural? E não é por acaso que o maior número de ocorrências foi registrado na delegacia do Bom Retiro, porque ali está naquela área que engloba a Cracolândia. Sem dúvida. Então, aproveitam dos eventos que envolvem grandes movimentações de massa para praticar os seus pequenos e grandes delitos. Sim. Acompanhei, eu tenho notado com um certo olhar crítico, desde a primeira edição da virada cultural, uma degradação ao longo do tempo, mas me parece que também os órgãos encarregados da segurança pública estão atentos a isso e têm demonstrado alguma efetividade na organização do evento, no controle, porque se imagina que é terra de ninguém. Quando vai a virada cultural, aparece gato, cachorro, sapato... Vem de tudo quanto é canto, é verdade. Vem de tudo quanto é lado. Não pode ter um evento com grande aglomeração de massa, ainda mais gratuito, que aparecem os aproveitadores. Sim. Mas nessa hora também é importante a atuação dos órgãos de segurança pública, que parece que estão bem atentos aí, porque apresentam resultados. É isso aí. E é importante a gente falar também, né, que realmente, como o Wander, inclusive, comentou aqui, a virada cultural, na medida do que os anos vão passando, tem aumentado, é claro, o número de atrações, o número de espectadores, de participantes e tudo mais, e requer, sem dúvida nenhuma, cada vez mais um cuidado maior por parte das autoridades, no sentido de coibirem essas infrações que são cometidas, né, e crimes, né,
vamos dizer, de assalto, de roubo, de furto, tráfico de drogas, exatamente, quer dizer, uma série de situações aí que geram risco para os munícipes, para os cidadãos. Agora, também, não é por causa disso, não é justo também deixar de realizar o evento. O que precisa, né, é a prefeitura ficar muito atenta. E uma outra coisa também que eu observei, eu passei ontem aqui na Avenida Paulista, passei pelo centro também, onde aconteciam alguns shows, alguns eventos, viu, Wander? E uma coisa que eu percebi também, e que eu percebo nesses grandes eventos, é realmente o relaxo, vamos dizer assim, das pessoas que participam desses eventos, quando elas jogam sujeira no chão. É uma coisa impressionante a falta de educação de certas pessoas. É uma coisa impressionante. Hoje, algumas fotos, inclusive, que circularam na internet, com fotos do Lago do Aroche, onde também houve alguns shows, né? Olha, parecia um lixão, assim, ali Parece que passou um furacão. Exatamente. Uma coisa impressionante. Será quando é que as pessoas vão se conscientizar da importância do meio ambiente, de termos uma cidade mais... Investimento de 30 anos na educação talvez resolva. Olha aí, vai tempo, hein? 30 anos de investimento massivo. Não, e vou dizer mais. Agora, não é só a educação nesses casos que resolve. É claro que é muito difícil, vamos dizer, punir o cidadão que faz esse tipo de coisa, mas é importante que comece a prefeitura a tomar alguma medida com relação a isso. Porque é só mexendo no bolso, como se diz, né? É claro que a gente não quer que o cidadão seja penalizado em algumas situações, mas nesses casos, quer dizer, você está ali. Eu não sei, por exemplo, a situação da distribuição dos cestos de lixo, como é que ficou. Agora, a prefeitura precisa realmente, primeiro, fazer uma grande campanha de limpeza pública do cuidado, da conscientização do cidadão. Segundo, distribuir devidamente essas lixeiras. Terceiro, caso esteja bem distribuído, caso haja essas lixeiras, que o cidadão, caso não jogue no latão lá do lixo, que seja punido. Não tem outra saída. Quando eu falo educação, eu gostaria de lembrar também que educação vem de berço. Então, envolve também Exatamente. A família, que é uma outra instituição que sofre da degradação aí nos últimos anos. Exatamente. É importante... Eu sou meio antigo, eu sou do tempo que isso vinha do berço. Não, mas as famílias têm uma participação muito grande. A educação também vem de casa. Não é educação só na escola, né? Não é educação que o governo se responsabiliza, mas sim também dentro de casa, muito bem lembrado. Mais atentos aí, mais dedicados à educação dos seus filhos. Sem dúvida. E se dedicarem realmente a essa educação. Porque educar também não é uma tarefa fácil, diga-se de passagem. Hoje, tem muito pai, tem muita mãe, né, que também não está preocupado com esse negócio de educar ninguém, não, porque dá trabalho. Dar educação dá trabalho, né? Porque a gente sabe que, olha, o filho vai lá, faz uma coisa errada, olha, meu filho, não é assim que faz. Aí ele vai lá, repete o negócio, meu filho, não é assim que faz. Na terceira, tem que punir o filho. Agora não, hoje tem muito pai, muita mãe, que prefere também passar a mão na cabeça. E é por isso que o filho, às vezes, não aprende. Então, claro, a gente não está aqui generalizando, estamos justamente colocando casos, e tem esses casos que a gente está comentando aqui. Não é mesmo, Vander? Bom, e viu, Neudo Neres? Está aqui conosco também o Wilson Farias Borges, dizendo: eu também estou aqui, Renato, para ouvir o programa Radar Paulista, que nos traz grandes novidades e notícias sobre tudo. O Wilson Farias Borges também com a gente. Um grande abraço, meu Wilson. Obrigado pela audiência e pela participação. A Lisa dizendo, por isso chama Lisa Kate. Lisa Kate ou Lisa Cat? Porque é Cat, né? Tá aqui, né? Bom, ela está dizendo que é Lisa Kate, né? É a Lulu da Pomerânia, tá dizendo, te adora, Renato, olha que bacana, legal. Até as cachorrinhas aqui, viu? A gente tem audiência aqui, viu, Vander? Bom, e a Sandra dizendo, boa noite, Renato. A Lisa dizendo, pode me chamar só de Lisa. Boa noite, Renato, e a todos. A Sandra Svésia também com a gente, Neudo Neres. A Sandra beijaço para a Sandra Svésia também, obrigado pela audiência. E a Lisa dizendo, sim, jogam lixo, depois reclamam de enchentes, horrível, já vi várias lixeiras na madrugada, os vândalos explodem.
um absurdo. E a Sandra dizendo, falta de educação do povo. Renato, eu sou contra essa tal de virada cultural, não tem como controlar uma grande multidão, educação vem de casa, não da escola. Renato, ninguém dá o que não tem, digo isso em relação aos pais, é verdade. É isso mesmo, quer dizer, mas a gente precisa estar aqui falando, estimulando, provocando, para que, quem sabe, essa situação, no futuro, como disse aqui, inclusive, o Wanderson, vai ser lá daqui 30 anos, a gente tenha uma coisa melhor, né? É aquela velha história. Estamos aqui fazendo nosso papel, né? É isso aí. Então, sei lá se daqui 30 anos vai estar melhor, mas é o que a gente tem que, né, provocar nas pessoas em termos de conscientização do cuidado com a nossa cidade, com a nossa rua, com a nossa comunidade e com o meio ambiente. 6h23 em São Paulo, e o assunto ainda é virada cultural. Compadre Washington, do grupo El Chan, é internado no Hospital das Clínicas. Olha aí. Quem aqui não lembra do Compadre Washington? É. Essa da galinha aqui, ó. Quem é que não lembra, né, da Carla Pérez, da Sheila Mello, da Sheila também, tem outra Sheila lá também, né, a Sheila Morena, enfim. Agora, o cantor Compadre Washington, que fez inclusive um show ontem na virada cultural, deu entrada na madrugada desta segunda no Hospital das Clínicas, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Após participar da virada cultural, o músico foi assaltado, caiu e feriu a cabeça. Em nota, a assessoria do cantor afirmou que, após a apresentação, ele esteve em uma lanchonete e foi assaltado na Rua da Consolação. A nota diz o seguinte: a produção da banda informou que o músico teve o seu aparelho de telefone roubado, sofreu uma queda que ocasionou um ferimento na cabeça, sendo prontamente encaminhado a uma unidade de saúde. De acordo com o hospital, o quadro é estável e ele está internado no pronto-socorro. A Secretaria de Segurança Pública informou que um dos assaltantes deu uma rasteira na vítima e, com o tumulto, os autores fugiram. O caso foi registrado no Distrito Policial de número 78. Agora, o Compadre Washington, né, fez muito sucesso, anos 90, né, Wander? E aí, depois, o Chan foi desagrupado, vamos dizer assim, cada um seguiu sua carreira, mas o Compadre Washington seguiu com seu trabalho solo e tal, e veio fazer um show na virada cultural, demonstrando que não é fácil fazer show na virada cultural. Tem hora aí, viu, Wander? E esse perímetro que compreende ali a Consolação, a Praça né? Roosevelt e até a República ali embaixo, é crítico e recebe também reflexos ali da Cracolândia. Então, sim, e mais perigoso ainda do que as notícias maiores de violência contra pedestres, com assaltos violentos, ocorrem sempre nesse tem esse problema também, e justamente ali nessa região da Rua da Consolação, na parte baixa, vamos dizer assim, da Rua da Consolação. 6h25 em São Paulo, e está conosco aqui também o César Carlos, viu, Neudo Neres? César Carlos, São Paulino da Gema ali, ó. Forte abraço. Boa noite, César. Obrigado pela audiência e pela participação. Mas não pode cortar as atrações, e sim adestrar o povo, da dizendo a Lisa, que diz que quem não tem culpa não pode pagar pelos porcos e vândalos, não é mesmo? É isso aí, não tem nada a ver, né? As pessoas também querem participar. Agora, precisa criar, talvez, inclusive, um número de atrações até maior para dispersar essas multidões, esses grandes shows também. A gente precisa questionar isso também, tá? Porque, como é virada cultural, tem muito trabalho cultural também, não podemos esquecer, não podemos perder de vista isso, nas regiões mais periféricas de São Paulo, né? E, por exemplo, vamos pegar aqui a Avenida Paulista, por exemplo, que ontem estava aqui vários grupos, eu passei aqui ontem na Avenida Paulista durante a virada cultural. Muitos grupos estavam ali no Itaú Cultural, havia ali na frente do Itaú Cultural alguns grupos, havia também no lado, no Sesc, aqui também na Avenida Paulista, também ali um grupo de teatro já dentro do Sesc, também muito bacana, muitas crianças, muitas famílias, uma coisa muito bem organizada, muito bonita. Agora... Casa do Japão. Exatamente, também na Casa do Japão, exatamente ali, quase em frente também ao Itaú Cultural. Bem lembrado, Wander.
Então, o que acontece? O negócio tudo muito bem organizado. Mas ali, o que acontece? Não é, por exemplo, a Anitta. Olha, nada contra a Anitta, muito pelo contrário. Eu acho até uma boa cantora, viu? Tem gente que mete né, fala que a Anitta é isso aqui. Eu não acho, eu acho ela uma boa cantora. Agora, o que não pode é, por exemplo, tudo bem, a Anitta talvez não seja o tipo de atração para a virada cultural. Entendeu? A prefeitura precisa justamente fazer com que, olha, um show talvez, assim, de uma cantora não tão, que não esteja aí muito forte na mídia nesse momento. Pode ser uma cantora famosa, mas não tão famosa como a Anitta está nesse momento. Isso atrai uma multidão muito grande, ô Wander. E isso também, como é de graça, aí fica fácil aí para a bandidagem. Eu me lembro, eu costumo citar como exemplo a Copa aqui no Brasil, quando foi chamado Carlinhos Brown para inventar uma nova forma que substituísse a maldita vuvuzela. Ele criou, na época, aquela caxinola, se eu não me engano, era o nome, instrumento de percussão, tal, muito com a cara do Brasil. E aquilo foi distribuído num jogo, acho que na Bahia, se eu não me engano, gratuitamente para fazer o lançamento. Olha, se custasse R$1 aquilo, ninguém jogava aquilo no gramado. A primeira experiência foi trágica. Por ser de graça, foram parar todas as caixolas dentro do gramado. Exatamente, não valoriza. Então, o que acontece? Aí, por exemplo, nós estamos falando de virada cultural, né? Nada contra a Anitta, volta a dizer. A Anitta e outros aí que estou falando da Anitta, que é o que me recordo aqui, da mais famosa, né? Mas teve vários shows ali também no Largo do Aroche e tal, que foram pessoas famosas e tal. Mas o que eu quero dizer, assim, para a prefeitura estimular mais ainda grupos anônimos, tá certo? Por quê? Como eu estou dizendo, eu passei aqui na Avenida Paulista, em alguns pontos da virada cultural, pessoas que não são famosas, mas tem um trabalho fantástico, um trabalho lindíssimo. Eu vi ali um pequeno agrupamento de músicos, um tocando violino, o outro tocando órgão, o outro tocando... cada um com o seu instrumento, e uma apresentação lindíssima. Sabe quantas pessoas tinha nessa apresentação? De 10 a 15. Então, quer dizer, falta a prefeitura também, olha, vou trazer a Anitta. Aí todo mundo vai lá ver a Anitta. Agora, os outros grupos que não são conhecidos acabam ficando à margem do evento. Então, é fundamental, justamente, até para gerar emprego, gerar recursos para essas pessoas que não têm também. A Anitta já está rica, já está podre de rica, inclusive, e que fique cada vez mais rica, não é essa a questão. Tomara que ela enriqueça cada vez mais, porque para mim não vai afetar absolutamente nada. Agora, não é justo, agora, ficar rica, mas não com meu dinheiro também, né? Vamos dizer, né? Precisamos deixar bem claro. Né? Porque aí, quando a prefeitura paga lá o cachê da artista, é o meu dinheiro que está lá, é o dinheiro do Wander, é o dinheiro de todo mundo. Né? Pode ficar rica quanto ela quiser. Pode ser a mulher mais rica do mundo, mas não com meu dinheiro, só isso. Ela, volta a dizer, é uma boa artista, uma boa cantora e tal. Mas é assim, a prefeitura tem que valorizar esses grupos, porque, como eu disse, vão ficar mais conhecidos, vão ser convidados para se apresentar em bares, restaurantes, festas e tal, e vão também melhorar a situação econômica da cidade, né, Wander? O assunto é um pouco, posso dizer, até polêmico. Sem dúvida. Na verdade, houveram atividades nas 30 e tantas subprefeituras que existem na capital, e parece que desta vez até descentralizaram um pouco. Eu vi hoje, pelo menos, eu não pude acompanhar todas as apresentações, mas eu vi que uma cantora de nome foi deslocada para a Zona Leste, como é o caso da Isa. Então, estou levando também para a periferia, tirando um pouco do centro, os grandes espetáculos, para que o povo do bairro também não precise deslocar grandes distâncias para ver os melhores shows. Mas tinha para todos os gostos. Né? É isso aí, excelente. Tem que ter cada vez mais isso e valorizar realmente a cena cultural da cidade de São Paulo. Né? Valorizar os artistas da cidade. Os artistas estão aí batalhando. E como está dizendo o Wander, houve uma maior descentralização, mas tem que fazer cada vez mais. Tem que melhorar isso aí, sem dúvida nenhuma. A Lisa está indo embora, até amanhã. Saber se Caetano Veloso com filhos gostaria de fazer o seu show na periferia. Né? Sem dúvida. E é porque é assim que começa, né, também. É assim que começa. Na periferia, nas apresentações.
que a prefeitura também oportuniza para essas pessoas. São 6h32 e também o César dizendo, eu nunca fui em show da virada cultural por conta da violência, principalmente, eu gosto muito de rap, hip hop, por conta de também ser DJ, mas não vou por conta desse tipo de situação. Geralmente, pessoal que vai não tem a mínima educação, não respeita os outros, sem falar da bandidagem. É isso aí, ó. Até acaba, de alguma forma, afastando algumas pessoas que têm um certo receio, né, de ir nessas grandes aglomerações, justamente porque podem ali sofrer algum tipo de problema. Problema que, por exemplo, ontem o italiano Alessandro Dutti, de 28 anos, foi esfaqueado após um show na virada cultural na noite deste domingo. Ele estava assistindo a apresentação da cantora Preta Gil na Praça da República, no centro de São Paulo. 2 homens e 2 travestis teriam contribuído aí para que o italiano fosse esfaqueado e os 4 foram presos. E um bebê de 1 ano foi abandonado na Rua Formosa, na Praça da República, por volta das 5 da manhã deste domingo, durante a virada cultural, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. O caso foi registrado como abandono de incapaz pelo 2º DP do Bom Retiro. 6h33 em São Paulo. E ainda falando de prefeitura, mas agora saindo do tema da Cracolândia, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, lançou nesta segunda-feira a segunda fase do programa Redenção, que prevê 300 bolsas de trabalho de cerca de R$700 a usuários de drogas na Cracolândia. Segundo a prefeitura, os inscritos receberão capacitação profissional e deverão cumprir uma carga de 4 horas diárias e 20 horas semanais. As bolsas já foram oferecidas no programa Braços Abertos, criado pela gestão Fernando Haddad. O modelo foi criticado por opositores, entre eles o sucessor de Haddad, agora governador, João Dória, que consideram que o dinheiro pode financiar o vício. Segundo Covas, a justificativa para a volta da bolsa é que ela será oferecida apenas para quem já estiver na fase final de tratamento. O prefeito diz o seguinte: na gestão anterior, a bolsa era vista como parte do tratamento. Agora, a gente vê como uma ação já na fase de reinserção na vida social. Antes, era vista como uma bolsa droga. Agora, é vista como uma porta de saída. Wander Simões, você também é a favor, é contra? O que você vê a respeito dessa bolsa, segundo a prefeitura, bolsa de trabalho de cerca de R$700 para usuários de drogas na Cracolândia? Olha, ninguém tem a receita exata, na medida certa, para resolver o problema, porque senão eles estariam resolvidos. O fato é que é um problema de saúde pública, que precisa ter esse olhar do poder público, e me parece muito mais coerente a medida do atual prefeito. Porque, sem dúvida, a crítica do prefeito anterior, João Dória, ela era procedente, na medida de que, na verdade, o dinheiro da Bolsa financiava o consumo de droga. Foi parar na mão do tráfico, invariavelmente, na mão dos traficantes da Cracolândia e das mini Cracolândias espalhadas pela cidade. Sem dúvida. E o que a gente também precisa realmente também ficar atento é se esse pessoal que está recebendo o valor está trabalhando mesmo. Porque se o nome do negócio é Bolsa Trabalho para usuário de droga, ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar, porque senão não tem, vamos dizer, não cria vínculo justamente com uma atividade que vai tirá-lo também, vai tirar essas pessoas também do mundo das drogas. Porque se a pessoa não tem aquela responsabilidade, aquela obrigação e tal, o que acontece? Vai ser dinheiro jogado fora também, e como disse também o Wander, é dinheiro justamente só para estimular o consumo de droga. Então, precisa fazer esse acompanhamento muito de perto por conta da prefeitura, para ver se realmente esses usuários estarão trabalhando. Queria deixar claro também que ter um olhar da prefeitura, um olhar do poder público sobre a questão, não significa investir o dinheiro público na salvação dessas pessoas ou, de qualquer forma, para justificar algum programa. Tem até um posicionamento do Dr. Clóvis que eu gosto muito de ouvir falar, quando ele fala da questão que é um caso de saúde, sim, mas que a droga é uma doença adquirida, a pessoa comprou. Então, a gente precisa começar a pensar numa forma da própria pessoa pagar os custos da doença que ele mesmo adquiriu. Porque senão também vira um prêmio, né?
um prêmio. Não, tem o outro lado da história também. 6h37 em São Paulo. A Sandra dizendo o seguinte: virada cultural para um povo sem cultura, Anitta, Pablo e outros artistas do mesmo nível, para mim não tem valor nenhum, mas claro, essa é a minha opinião. Aí a Sandra já está participando. Tem também o César Carlos, isso é uma piada. Já temos a bolsa para o cara que está preso, né? Agora vai voltar para o cara que é usuário de droga. É o que a gente está comentando aqui também, a participação do César Carlos. E a Sandra dizendo, mas esse valor dessa bolsa, quem vai pagar? A prefeitura? Alguma empresa? Para mim vai servir para financiar o vício, que é o que nós estamos também comentando aqui. Né? É fundamental que a prefeitura acompanhe, porque se o cara não está trabalhando, porque se o nome do negócio é bolsa, viu, Sandra, já parte do princípio, quando tem bolsa no meio, porque é negócio do poder público. É o poder público que vai financiar, é dinheiro nosso, tá certo? Agora, se a prefeitura, vamos supor, se o projeto dá certo e consegue tirar todo mundo das ruas, e o cara vai realmente trabalhar e sair do mundo das drogas, se ela salvar lá uns 10 ou 20, já é um bom caminho. Agora, precisa ver se realmente vai salvar. E se o cara realmente vai trabalhar, e se ele vai dar uma contrapartida para a sociedade nesse aspecto. 6h38 em São Paulo, o Ministério Público Federal recorre à Justiça lá no Rio de Janeiro para suspender a licitação do novo Autódromo do Rio. O Ministério Público Federal recorreu à Justiça para suspender a licitação marcada para esta segunda-feira, destinada à escolha da empresa ou do consórcio que vai construir o novo Autódromo do Rio, orçado inicialmente em 850 milhões de reais. O pedido se sustenta na falta de estudos de impacto ambiental do projeto em área de Mata Atlântica. Na ação civil pública movida contra o município, o Ministério Público Federal pediu à Justiça a suspensão do processo até que seja apresentado e aprovado o estudo e, com base nele, expedida uma licença prévia atestando a viabilidade ambiental do empreendimento. Quem falou, inclusive, que gostaria de levar, né, o Grande Prêmio Brasil para o Rio de Janeiro é o presidente Jair Bolsonaro. Mas, né, já tem o Ministério Público aí no encalço dizendo que não há um projeto de impacto ambiental. E isso é fundamental nesses momentos, porque vão lá, destroem tudo, fazem, né, também tiram lá as pessoas das suas moradias, fazem aquela desocupação enorme e causam um mal-estar terrível, muitas vezes, justamente pensando apenas em uma competição no ano, que é o Grande Prêmio Brasil, hein, Ivan? A intervenção que se faz na construção do autódromo não é pequena, até pelas dimensões do empreendimento. O que me dá tremedeira mesmo não é nem isso, é saber que é uma obra feita no Rio de Janeiro, grande obra, que é atrativo, invariavelmente, a gente tem como exemplo aí a Olimpíada, a gente tem como exemplo a Copa do Mundo, em que a gente fala de um orçamento inicial X, e quando termina, se entrega a obra completa, 3, 4, 5, 10 vezes X, por conta da corrupção. Aí é que me dá o maior medo. Não estou nem tão preocupado com a questão ambiental, que nisso o Ministério Público atua muito bem. Aí, realmente, muito bem lembrado. O caráter tradicional do político carioca, que é o político brasileiro, né? Numa... Mas especial o carioca. Se a gente olhar os últimos presidentes da Assembleia Legislativa, os últimos governadores vivos, todos presos, todos envolvidos em escândalo de corrupção, eu morro de medo quando fala que vai ter dinheiro público, alguma fração de dinheiro público envolvido em qualquer obra de grande monta no Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma. Tá aí a atenção, tá sempre atento também o Wander Simões, trazendo essa outra questão do sobrepreço, né, da corrupção que acontece nesses casos, e a gente viu o que aconteceu nas Olimpíadas, nos Jogos Pan-Americanos também do Rio, não vamos esquecer também dos Jogos Pan-Americanos, da Copa do Mundo, enfim, todas essas grandes obras que acabaram aí facilitando, vamos dizer assim, né, gerando grandes oportunidades de dinheiros públicos. Sem dúvida. 6h41 em São Paulo, e o César dizendo, não sei se eu já li essa aqui, isso é uma piada, já temos a bolsa para o cara... Não, isso é uma piada, já temos a bolsa para o cara que está preso, né? Agora vai voltar para o cara que é usuário de droga, né? A tal da bolsa, como eu disse aqui, bolsa, né? Crack. A bolsa crack. Bolsa de trabalho para usuário de droga, né? Vamos acompanhar. E a Sandra dizendo, mas esse valor dessa bolsa, quem vai pagar? É a prefeitura, alguma empresa? Bom, já havíamos comentado aqui. E o Anderson Lucila também, dizendo, somente passando para dar um forte abraço em breve. Ô, Anderson, como é que você tá, meu caro? O corintiano tá feliz, hein, Anderson? O Corinthians ganhou ontem. Tá certo que ganhou de um time lá
praticamente reserva, vai. Meia boca, vai. Tudo bem. Mas ganhou, tudo bem. 2-0, Corinthians ontem ganhou lá do... E foi lá o jogo, né, também. Lá do Atlético Paranaense, lá em Curitiba. 6h42 em São Paulo, Sandra Zeno. Wander, Renato, vocês acham que seria diferente na construção deste autódromo? Não, né? É a mesma coisa, né? É a mesma situação como foi trazida aqui pelo Wander Simões. E ainda falando do Rio de Janeiro, olha só. A ex-primeira-dama do estado do Rio, Adriana Anselmo, olha só essa notícia, hein? Visitou, isso tem muito a ver, inclusive o doutor Cláudio, se ele estivesse aqui, seria, né? O Wander também é estudante de Direito, também sabe muito. Mas então, olha só, Wander, por que eu estou falando isso? Porque a Adriana Anselmo, que é a ex-primeira-dama do estado do Rio, mulher do Sérgio Cabral, que está preso, ela foi proibida de visitar o marido, mas não é porque ela é mulher dele, porque ela usa a carteira da OAB do Rio de Janeiro para poder visitar um certo privilégio. Vamos saber, olha só. A ex-primeira-dama do estado do Rio, Adriana Anselmo, visitou 2 vezes o marido, o ex-governador Sérgio Cabral, que está no presídio Pedrolino Erling de Oliveira, Bangu 8, usando a prerrogativa de ser advogada. Ela não consta como responsável pela defesa dele em nenhum processo e não poderia vê-lo nessas condições. A visita como advogada permite à mulher do ex-governador entrar de carro no complexo penitenciário e ser dispensada da revista que faz parte do protocolo destinado aos familiares, considerada mais rigorosa. Quer dizer, ela não precisa nem passar pela revista. Ela também não precisa respeitar os horários destinados aos parentes de presos. De acordo com a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, uma vez constatada a irregularidade, por Adriana Anselmo não estar legalmente habilitada nos processos que envolvem o marido, um ofício, então, foi enviado ao juiz da Vara de Execuções Penais, que proibiu a possibilidade de novas visitas de Adriana Anselmo nessas circunstâncias. Não dá nem para dizer que ela não sabe. Sendo ela advogada, ela sabe muito bem que a prerrogativa é do defensor e não de alguém que tem uma simples carteira da Ordem dos Advogados no Brasil. Quer dizer, essa gente insiste aquilo que eu estava dizendo. Parece que lá o negócio é mais grave. A contumaz em transgredir, em delinquir e praticar atos irregulares de toda sorte, sejam eles criminosos ou não. O povo lá parece que tem um problema sério com a lei. É verdade. Olha, além de estar na situação que está, ainda quer dar o nó na justiça ainda para ter aí regalias na hora de visitar o marido, o Sérgio Cabral. E porque assim também vai ter visita para muito tempo também, né, Wander? Promete. Muito tempo para visitar o ex-governador lá. Se não houver nenhum indulto aí no meio do caminho, a coisa vai longe. 6h45 em São Paulo, e a Sandra dizendo o seguinte, não importa, falando sobre a vitória do Corinthians, né? Não importa, o que importa é a vitória do Corinthians, é nós, dando risada, que a Sandra Zézia, o Corinthians que eu falei aqui, o Corinthians ganhou do time reserva lá do Atlético Paranaense, e tá certo, tem que comemorar, são 3 pontos a mais no Campeonato Brasileiro, aí a vitória do Corinthians ontem, lá em Curitiba. 6h45 em São Paulo, mudar de assunto aqui, falar do presidente Jair Bolsonaro, que disse na manhã desta segunda-feira, olha só, que o Brasil é um país maravilhoso, mas o grande problema é a nossa classe política. Olha só o que disse o Bolsonaro. É um país maravilhoso, tem tudo para dar certo, mas o grande problema é a nossa classe política. Nós, Witzel, ele se referiu lá ao Wilson Witzel, que é o governador, né, atual do Rio de Janeiro, né? Wilson Witzel, né? É nós, Crivella, que é o prefeito do Rio. Sou eu, Jair Bolsonaro, é o parlamento em grande parte, é a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Nós temos que mudar isso. Não existe maior satisfação para o político do que ser reconhecido em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Ser reconhecido pelo lado bom. Temos que mudar o destino do Brasil, disse Bolsonaro. A única questão aqui que eu fiquei na dúvida é o seguinte, o grande problema é a nossa classe política. Mas o Bolsonaro também pertence à classe política, Wander Simões? Ele fala dele também, a gente não pode esquecer nunca que nenhum daqueles que lá estão chegaram lá pela baioneta ou pela metralhadora. Chegaram com voto popular. Então o problema também é o brasileiro. É isso aí, tá certo. 6h47 em São Paulo. E antes de eu trazer a principal notícia do dia, inclusive, Aurélio Neres, vou trazer aqui um recado muito importante do ICESP. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo
é o maior centro de referência em tratamento de câncer da América Latina e atende 100% pelo SUS. São Paulo se orgulha. Todos os pacientes têm acesso ao melhor da medicina, com médicos especializados, equipamentos de ponta e o maior parque radioterápico do país. O mundo respeita. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo conquistou o selo da Joint Commission International dos Estados Unidos. Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. São Paulo se orgulha, o mundo respeita. Governo do Estado de São Paulo, Estado de respeito. É a nota do ICESP aqui, trazendo para você, ouvinte, internauta do Radar Paulista. 6h48 em São Paulo. Vamos voltar aqui. O César dizendo o seguinte: ela se achava dona do pedaço. Meu Deus, me ajuda aí, tá dizendo o César. Me ajuda aí, Wander Simões. A mulher do ex-governador lá do Rio de Janeiro, com todas aquelas regalias, né? A coisa absurda. Bom, 6h48, trazer a principal notícia do dia. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que, se o Congresso tiver uma proposta melhor para a reforma da Previdência, deve votá-la. Ele também se disse, né, disposto a conversar com parlamentares sobre o tema. Bolsonaro disse: querem agilidade para votar as propostas que estão dentro da Câmara e Senado. E se Câmara e Senado têm propostas melhores que a nossa, que coloquem em votação. Não há briga entre poderes. O que há é uma grande fofoca, que parece que, lamentavelmente, uma parte considerável da nossa parte da mídia se preocupa muito mais com isso do que com a realidade e o futuro do Brasil. E inviabilizam, por vezes, atrasam. O que eu mais quero é conversar, fecha aspas, afirmou o presidente durante evento na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. Bom, vamos dizer, essa coisa meio difícil ali de negociação que o governo está encontrando, Wander, justamente está dificultando uma das bandeiras principais do governo Bolsonaro, que é a aprovação da reforma da Previdência. Aí o Bolsonaro está dizendo o seguinte: olha, se vocês tiverem alguma outra proposta, apresente, que o que importa é aprovar a reforma da Previdência. Você acha que pode chegar nesse nível, numa mudança muito forte da reforma apresentada pelo governo federal? Olha, depois de tanta bobagem que foi falado pelo presidente, que estampou os jornais aí durante vários dias, ele teve um lampejo aí de lucidez, porque o que a gente viu foi a oposição se unir com o Centrão, no sentido de boicotar de toda maneira, porque isso poderia dar um ganho político-eleitoral para o Bolsonaro lá na frente. Então, quer dizer, quem a gente elege para que nos defenda, para que nos represente, fica preocupado na sua eleição e usar, ao invés de resolver o problema da nação, resolve o problema político-eleitoral deles. O que o Bolsonaro fez aí, não importa se quem tacou fogo no mar, precisamos do peixe assado. Ou seja, se é a Câmara que vai apresentar a reforma da Previdência capaz de gerar os empregos que nós precisamos e tirar o país do marasmo que a gente se encontra, tudo bem que levem os louros, mas votem isso, pelo amor de Deus, porque sem a reforma não dá para ficar. E o Bolsonaro teve aí um ato de grandeza quando, de uma maneira velada até, passa essa responsabilidade ou até a possibilidade de passar os méritos da reforma para o parlamento, para que se digam que foram eles que resolveram a questão e não o presidente Bolsonaro. Contanto que a reforma atinja as metas principais estabelecidas pelo ministro Paulo Guedes, tudo bem. Que seja Rodrigo Maia, que seja Centrão, pouco me importa. Eu também quero peixe assado. É isso aí. Eu quero saber quem está com fogo. O relator, inclusive, agora há pouco, o relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Samuel Moreira, do PSDB aqui de São Paulo, afirmou nesta segunda pós-conversa com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está trabalhando em cima do projeto apresentado pelo governo federal em março deste ano. Ele disse que não há outro projeto em discussão, afastou a possibilidade de que seja apresentado um texto alternativo por parlamentares, como foi afirmado no sábado pelo líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo. Nesta segunda-feira, como eu afirmei agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse que se o Congresso tiver uma proposta melhor do que a do governo, deve votá-la.
né? Mas o relator aqui está dizendo que não tem novidade, não. Ele está trabalhando em cima do projeto que o governo enviou. E às vezes é aquele joguinho, né, de ego, olha, foi eu que fiz, foi eu que não fiz, eu que aprovei, eu que não aprovei. E isso realmente precisa de uma boa interlocução do governo federal com os parlamentares, porque é tudo mimadinho também, né? Tem isso. Tudo mimadinho, tudo gosta de dar o seu pitaco, gosta de dar, mas enfim, faz parte da política, né? Estou dizendo aqui, né, mas é que faz parte da política. É assim que a política funciona. Isso não resolve o problema do Brasil, né? Pode resolver o problema do ego deles, e nós precisamos que se resolva o problema do Brasil. Exatamente. E a Sandra diz o seguinte, Renato, há um tempo atrás eu falei com o Uber que havia cobranças referentes a corridas que eu não fiz. Fiz a reclamação no site do Uber e eles resolveram o problema. Não precisei pagar por essas corridas. Obrigada, Uber. Voltarei a usar o seu aplicativo. Aliás, me lembro muito bem, Sandra, que inclusive, não me recordo se era o doutor Clóvis, era o doutor Tiago também que estava aqui, nós temos um outro advogado, que falou alguma coisa a esse respeito. Olha, faça uma reclamação primeiro, antes de tomar alguma medida judicial e tal, faça a reclamação diretamente no Uber, para ver se eles resolvem. Não me lembro exatamente qual foi o advogado, não sei se você se recorda também, Sandra, mas foi justamente essa dica que foi dada aqui pelos nossos advogados aqui, que apresentam também, que fazem parte aqui da bancada do Radar Paulista. E o César diz o seguinte, claro que eles vão dificultar mesmo, eles querem ver caos, e do jeito que vai o Brasil, vai quebrar igual a Grécia. Olha, e não é difícil não, viu? Se não chegar aí as pessoas fortes aí no pedaço e bancar essa negociação e falar, vamos aprovar, realmente tem esse risco. Olha, se não houver a reforma da Previdência, a Grécia é pouco para o que pode vir por aí. Então, precisamos ficar atentos aí e cobrar também dos políticos essa aprovação. 6h54 em São Paulo, e a Sandra dizendo realmente era o doutor Clóvis, Renato. Então, realmente me recordo que foi um advogado que deu alguma dica nesse sentido, Sandra. Então, bacana aí e legal que você tenha resolvido. Que bacana, fico feliz, porque é um negócio que chateia a gente, né? A gente não usa o negócio, o cara vem cobrar uma coisa que a gente não deve. É horrível esse tipo de situação, já passei por várias assim também, e é uma coisa muito chata. Bom, 6h54 em São Paulo, Leandro Neres. Vamos trazer o esporte. Radar Paulista, o melhor do esporte. É uma boa notícia para a torcida do Flamengo. O Flamengo anunciou a contratação do Rafinha. Nesta segunda-feira, o Flamengo anunciou a contratação do lateral que decidiu retornar ao Brasil, aceitou a proposta do Flamengo e vai reforçar o rubro-negro no segundo semestre. Após 13 temporadas na Europa, Rafinha está de volta ao Brasil e vai assinar contrato de 2 anos com o Flamengo. Lateral de 33 anos, estava desde 2011 no Bayern de Munique, onde conquistou inúmeros títulos, entre eles a Champions League e o Mundial de Clubes em 2013. Olha que excelente notícia. Rafinha é um excelente jogador de futebol e vai, sem dúvida nenhuma, ser um reforço muito importante no segundo semestre deste ano para o Flamengo. O Flamengo já está forte para bater o Flamengo, vai ser difícil, hein? Vai ser muito difícil. O Flamengo agora está Copa do Brasil. Você viu, o Flamengo veio aqui, ganhou do Corinthians aqui, não era Corinthians semana passada, né? Então o Flamengo realmente está com o timaço aí, vai ficar mais forte ainda. 6h56, e o Bizarro aqui dizendo boa noite, Renato Buquerque. Bizarro também com a gente aqui, Leandro Neres. Já está falhando aqui a voz, viu? E o Bizarro dizendo, Palmeiras é líder, segue o líder, né, Bizarro? Palmeiras é líder, realmente. Ganhou, inclusive, do Santos, é sobre isso que eu vou falar agora. Ganhou do Santos 4-0, bela vitória do Palmeiras, hein? Jogou muito, uma das melhores partidas do Palmeiras, desde que eu vi aí na volta do Felipão. Partidaça fez o Palmeiras no sábado. Mas vou dizer outra coisa, o Santos também jogou bem, viu? Foi 4-0, mas é que o Santos é uma coisa impressionante. O time tá perdendo e tá jogando para frente. Realmente é bonito ver o time do Santos jogar também. Jogou muito bem também o Santos. No sábado perdeu o gol, a bola bateu na trave, o goleiro do Palmeiras pegou, enfim, belo jogo de futebol. Agora, por outro lado, nós tivemos um jogo horrível ontem de manhã no Morumbi. São Paulo e Bahia, um jogo modorrento, sonolento, e por isso ficaram no 0-0, viu, Wander? Não deu certo ontem pro São Paulo, não, viu? Eu estava querendo lembrar dessa parte. Mas a gente tem que a gente tem que falar. E o Corinthians venceu a bela vitória do Corinthians lá em Curitiba, 2-0 sobre o Atlético
Paranaense. Já falamos aqui várias vezes, muito corintiano aí participando e tal, e já comentamos. Bom, vamos às últimas notícias do dia 6h57. O secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, Germano Vieira, disse nesta segunda, olha só, que a probabilidade de a barragem da mineradora Vale em Barão de Cocais se romper é de 10% a 15%. Germano ainda confirmou que o talude, que está a menos de 2 quilômetros da barragem, vai se romper sem dúvida. Então, para essa região lá, Barão de Cocais, ficar atenta. Olha só, e a Torre Eiffel, agora a notícia internacional, em Paris, foi esvaziada nesta segunda-feira após um homem ter sido visto escalando a estrutura. Uma fonte da empresa que administra o monumento disse à agência France Press que o esvaziamento é um procedimento usual quando uma pessoa é vista na estrutura. Que coisa louca, hein, Vander? Fazer alpinismo lá na Torre Eiffel. Eu não conheço a Torre Eiffel, mas talvez tenha problemas como escalar aqui uma torre de transmissão. Né? Aqui na Paulista. Pode vir que dá na mesma. Olha só, Leandro Albuquerque também, aqui, boa noite, Renato Ouvinte, aos 39 anos, o espanhol Xavi deu adeus à carreira de jogador de futebol. Nesta segunda-feira, ele entrou em campo pela última vez como atleta na derrota por 2-0 da sua equipe Al Saad contra o Persepolis, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. É bacana. E o Xavi, que foi um jogador aí marcante no futebol espanhol, né? Bom, 6h58 em São Paulo. Tenho mais duas notícias aqui para encerrar. O Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça assinaram nesta segunda-feira um termo de cooperação para integrar a plataforma consumidor.gov e a ferramenta Processo Judicial Eletrônico. Segundo o Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro, a ação visa facilitar a conciliação e a mediação de acordos sem que as partes ingressem com ações junto ao Poder Judiciário. Olha só que bacana, uma notícia que tem muito a ver com o que a Sandra falou agora há pouco, né? Sim. Da questão do Uber que ela teve. E as pessoas podem fazer a tratativa no próprio site. Aliás, parabéns aos advogados que recomendaram aí a procura pela solução extrajudicial primeiro. Nós precisamos demolir no Brasil a cultura do litígio que emperra a máquina do nosso judiciário. Muito bem falado, mesmo porque essa cultura do litígio acaba também atravancando, né? Processos. Excesso de processo. Exatamente, excesso de processo. Uma máquina judiciária que não anda. Bom, e a gente, com essa notícia, vai embora, Leandro Neres. A da Paulista com os apoios de Reserva Cultural. Melhor programação de cinema de São Paulo, Avenida Paulista 900 no térreo. Aquela programação realmente imperdível de cinema em São Paulo. Aqui no Pré da Adriano. Tem também o Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento para Verdinho pelas instalações. Informações no facebook.com/Mais Espaço Lazer. E também o Ateliê Comunicação, né? Mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. Na técnica e na mesa de som, Neildo Neres. Na coordenação técnica, Sérgio Souza. Direção-geral, Miro Modesto. Produção e apresentação, Renato Albuquerque. Obrigado também ao Vander Simões. Vander. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa de tamanha relevância. Vander, a gente agradece demais a sua presença. Conta com a sua participação também semana que vem no retorno aqui também do Dr. Clóvis, se Deus quiser. E até amanhã, né? Daqui a pouquinho tem o Paixão Lousa com Quintal. Fica agora com a Hora do Brasil. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Bizarro. Obrigado. Grande abraço. Valeu. Ali também. Valeu. Ali? Não, aqui. Valeu. É tanta câmera que a gente se perde. Muito bom. Foi ótimo. Muito bom, hein?